Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as ciladas do maligno, do diabo. Estas são as palavras de Efésios capítulo 6, verso 11. Eu sou o pastor Fernando Henrique, estamos aqui no espaço examinando as Escrituras. E à luz do que havíamos comentado no estudo anterior, o Warren Wiersbe vai definir 4 pontos importantes. Precisamos conhecer o inimigo, precisamos conhecer o nosso equipamento, precisamos ser encorajados pela força e poder do Espírito em nós e precisamos ter esse encorajamento, a energia, a força do poder do Espírito, mas o encorajamento para sermos estimulados a batalharmos pela fé em meio às batalhas contra a carne, o pecado e o mundo. Hoje eu quero falar sobre a armadura do cristão, a armadura de Deus. Com certeza o apóstolo Paulo se utilizou do exemplo muito claro da época do soldado romano, que tinha todo um conjunto de peças para compor aquela armadura. E a primeira peça era o cinto, um cinto que era colocado como hoje nós colocamos, mas o cinto de hoje é talvez a última peça. Naquela época, era a primeira peça a ser usada pelo soldado romano. Até porque, por esta peça, a couraça estaria ligada. Algumas outras peças estariam ligadas a este cinto da verdade. E quando o apóstolo diz, já fazendo a aplicação dessa alegoria, ele diz, cingindo-vos com o cinto da verdade. É a verdade que nos liberta. É a verdade com V maiúsculo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que nos livra do engano, que nos livra do engodo. Vivemos numa sociedade marcada por um espírito de sedução, um espírito de engano, assim como as fake news, assim como as mentiras circulam nas redes sociais e até em agências de publicidade, de mídia, trazem manipulações midiáticas. Nós precisamos ter um senso crítico. Nós precisamos conhecer profundamente as Escrituras Sagradas, ter toda uma cosmovisão bíblica para que não sejamos engodados. E esse cinto chamado verdade é a palavra de Deus. Infelizmente, no mundo contemporâneo, nos dias de hoje, uma boa parte da igreja é descompromissada com as Escrituras Sagradas, é descompromissada com a verdade da palavra. Paulo disse a Timóteo, ensina, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque virão dias, Timóteo, em que os homens gostarão de ouvir aquilo que os seus ouvidos desejam, estão ávidos para ouvir. Mas um cristão maduro se expõe a toda a doutrina de Deus. Paulo diz à igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, eu não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus, toda a doutrina. Toda a Bíblia Sagrada traz para nós um conjunto de doutrinas. Tanto é que no seminário teológico, para formar pastores e sacerdotes para o ministério, uma das disciplinas se chama teologia sistemática. Ou seja, estudar teologia é estudar também um conjunto de sistemas de doutrinas bíblicas. E essas doutrinas devem ser ensinadas pelo pastor, pelo mestre, pelo anjo da igreja, responsável pelo rebanho. Além do cinto da verdade, nós temos a couraça da justiça. Esta couraça era para proteger o coração, os pulmões, órgãos vitais que estão aqui em nossa caixa torácica. Deus mesmo, Criador, fez uma caixa torácica para nos proteger. Mas indo para a guerra, os soldados romanos entendiam que era necessário colocar uma couraça, geralmente de bronze, um metal forte, para que qualquer seta, qualquer dardo que fosse direcionado a essa região tão vital, coração e os órgãos que estão aqui no interior dessa caixa torácica, esse metal, essa couraça viesse a proteger. Deus também tem nos dado uma couraça da justiça. É a justiça de Deus em nossa vida que nos justifica, que nos livra de toda condenação, que nos livra de toda acusação. Satanás é chamado nas Escrituras Sagradas de acusador. O diabo, aquele que nos acusa dia e noite diante de Deus
diante dos céus, mas é Cristo quem nos justifica. E em Cristo, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Além disso, o apóstolo Paulo diz que uma terceira peça se chama calçar o Evangelho da paz. Em Isaías capítulo 57, o apóstolo Paulo vai nos dizer, o profeta Isaías vai nos dizer que nós devemos promover como embaixadores de Cristo a paz. Aqueles que anunciam as boas novas, aonde nós chegamos, promovemos a paz para pacificar o coração dos homens com o coração de Deus. Calce hoje o Evangelho da paz. Seja um militante, um grande combatente do Evangelho de Cristo para anunciar em meio a todas as batalhas que o inimigo se levanta contra a humanidade, nós podemos, como embaixadores de Cristo, promover a paz através deste calçado do Evangelho da paz. Uma outra ferramenta se chama o escudo da fé. Era uma ferramenta feita de madeira, revestida de couro. Alguns estudiosos dizem que esse escudo da fé tinha aproximadamente 1,60 m de altura e 70 centímetros de largura. Qual era o objetivo desse escudo? Era uma arma de defesa. Quando o exército inimigo direcionasse qualquer dardo inflamado com fogo para atingir as nossas costelas, para atingir alguma área do nosso corpo, o soldado romano colocava o escudo da fé, que tinha aproximadamente a sua altura, para apagar esses dardos inflamados. E eu quero fazer algumas colocações importantes. Quantas vezes o dardo inflamado da dúvida, da lascívia, da inveja, do ódio tem sido colocado em seu coração e você tem acolhido estes dardos? Aqui está um grande desafio. Lance o escudo da fé para todos esses dardos que se colocam entre você e a vontade de Deus. E não permita que a inveja, a lascívia, a dúvida, o medo, o pânico, a opressão dominem o seu homem interior. Lance o escudo da fé. Ele é uma arma de defesa. Mas ainda nos restam dois equipamentos importantes. O capacete da salvação. Esse capacete, como o próprio nome já diz, era para proteger a cabeça. Aqui na nossa cabeça nós temos um grande órgão chamado cérebro. A nossa memória, a sede dos nossos pensamentos, a sede dos estímulos onde virão ali os reflexos involuntariamente, inconscientemente. E este cérebro e esta mente guardada pelo capacete da salvação na perspectiva do soldado romano, mostra para a igreja da importância como cristãos que temos de termos a mente de Cristo, de não agirmos na mente do homem em Adão, mas agirmos segundo os ditames do novo homem em Cristo Jesus. Paulo diz à igreja de Corinto que nós devemos ter e desenvolver a mente de Cristo. Guarde a sua mente através do capacete da salvação. Proteja a sua mente dessas setas que tentam golpear os seus pensamentos. E lembre-se da identidade, da sua posição que eu e você temos em Cristo Jesus. E a última ferramenta que temos se chama a espada. Essa é a arma da palavra de Deus, a espada da fé, a palavra que deve estar na nossa boca e no nosso coração. Guarde estas ferramentas, procure colocar em sua vida diária, no exercício da oração, da adoração e da disciplina espiritual, essas ferramentas para que por meio desse equipamento, eu e você possamos ter vitória continuamente e de forma triunfante possamos vencer de glória em glória e de força em força contra o exército inimigo. Até breve em nosso próximo estudo aqui, examinando as Escrituras, agora sim, em Efésios, capítulo 6, finalizando essa etapa. Olá,
Eu sou o pastor Fernando Henrique, da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe. Muito obrigado.